Bom dia, turma! Como vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja bem, com aquela animação de sempre para a gente ir para a nossa aula de geografia e estudar, certo? Hoje nós vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto, que a gente já vem aí dando ênfase aí a essas mudanças do planeta Terra, né? Nós vimos os tempos geológicos, o tempo histórico, o tempo geológico. Nós vimos na aula passada, né, todo esse processo de camadas da Terra, de formação do planeta Terra, e hoje nós vamos dar continuidade, certo? A gente vai continuar falando dessas placas tectônicas e de todas essas movimentações, né, que a gente viu na aula passada, as placas tectônicas e esses movimentos. Bom, os movimentos deles acabam gerando dobras, ou também chamado de dobramentos. E o que são isso, professor? Bom, a gente costuma dizer, certo, que parte das nossas placas tectônicas, elas são plásticas e outras partes são rígidas. As partes plásticas, elas, com o movimento das placas tectônicas que nós vimos na aula passada, né, que nós vamos ter o movimento de choque, o movimento de afastamento e o movimento de fricção, né, que elas ficam ali. Então, com esses movimentos, algumas que a gente costuma dizer que são plásticas, acabam fazendo os dobramentos ou dobras, e que é quando elas se chocam, né, e parte delas ou sobe uma em cima da outra, né, gerando aí cadeias de montanhas, ou simplesmente elas ficam onduladas, elas se comprimem ficando onduladas, certo? Então, constitui aí de partes gigantescas de pressões. Ela precisa sofrer essas pressões para estar fazendo essas dobras, né? São rochas de composições um pouco mais frágeis, por isso que a gente chama que ela é plástica, né? Que são rochas sedimentares, tá? Não são as mais rígidas, e elas têm a ideia aí que elas podem propiciar um enrugamento do relevo, né? Deixar o relevo com ondas, tá? Em vários exemplos nós vamos ter as cadeias de montanhas que se formam, que são dobramentos, tá? Ou dobras também citadas aí. Grande exemplo disso nós vamos ter a Cordilheira do Himalaia, que é um grande dobramento, certo? E de lá também nós vamos ter, né, a maior montanha do mundo, que é o Monte Everest. Nós vamos ter os Alpes, que fica na Suíça, né, que é na Europa, Suíça, que a maioria chama dos Alpes suíços. Vamos ter a Cordilheira dos Andes, que fica na América do Sul, mais propriamente, né, no Chile. Então, todos eles são exemplos de dobramentos, certo? Vou mostrar para vocês aqui como o relevo se comporta. Ó, tá vendo? Ele faz essa onda, essa dobra aqui, certo? Então, isso aí são dobramentos ocasionados por essa movimentação das placas. Um outro são as falhas, ou também chamado de falhamentos. E essas falhas são de rochas rígidas, bem duras mesmo, ao ponto de que com os movimentos das placas elas não se dobram, elas se racham. Elas simplesmente abrem fissuras entre elas e racha, ocasionando falhas, tá? Essas falhas aí, elas também são de pressões que se sucedem nessas placas, tá? Grande exemplo para isso nós vamos ter dessas rochas, né, as bacias cristalinas, que são os solos mais rochosos. Entenderam? Na execução aqui dos fenômenos, né, a gente vê que essas falhas ou esse movimento de placas, essa ruptura toda, vai ocasionar as grandes escarpas e vales, tá? Que podem surgir. Um grande exemplo bem real para a gente é o Planalto. O Planalto é um bloco rochoso muito grande, que veio dessa ideia do falhamento, dessa fissura. Ele se ergueu, ele rachou e ergueu, certo? Não fazendo um dobramento, mas um soerguimento. Então, é uma falha que houve nessa placa. Um grande exemplo aqui, ó, tá vendo? Ele soergue, e ele pode ser frontal,
ele pode ocorrer de forma horizontal, tá? E aqui também vice-versa. Então, ele acaba soerguendo, certo? Um grande exemplo, nós vamos ter nosso Planalto da Borborema, que soergueu desse falhamento. O nosso bloco de rocha foi tão rígido que ele não dobrou, ele ergueu-se sobre as outras placas. Entendido, turma? Nós vamos dar agora aqui outros exemplos de falhas, tá? De falha e também de dobramentos. Aqui está a imagem da Cordilheira dos Andes, para vocês verem como elas são. E aqui a falha mais conhecida, né? Que chama San Andreas, certo? Fica na Califórnia, nos Estados Unidos. É uma grande fissura que existe entre essa placa tectônica. Outro conteúdo da gente é o vulcanismo, né? O que é o vulcanismo? As atividades vulcânicas, a gente viu desde aquele documentário que por meio dos vulcanismos o planeta foi passando por eras, por períodos, por transformações. Então o vulcanismo, né, ele ocorre no interior da Terra e ele vem para a superfície, tá? O magma está lá no centro da Terra e ele está bem concentrado, bem, né, quente, e ele acaba expelindo-se para fora, saindo, né, do interno para o externo, por meio do vulcanismo, certo? Existem dois tipos de erupções vulcânicas. Nós vamos ter as erupções cônicas, que é os vulcões cônicos, né, propriamente dito, e nós vamos ter os vulcões fissurais. Poxa, professora, eu nunca vi um vulcão fissural. O vulcão fissural é aquele que ele não forma um cone, mas existe uma fissura na Terra por onde a lava emerge, ela sai e vai de encontro ao mar. Um grande exemplo nós vamos ter o vulcão Kilauea, que fica no Havaí, tá? O Kilauea, ele é um exemplo de erupção fissural. Existe uma fissura no Havaí, no solo, por onde a lava sai. E o nome desse vulcão é Kilauea. Um outro exemplo de vulcões cônicos, né? Nós vamos ter o Kilimanjaro, na África, ele é cônico. Nós vamos ter imensos outros, mas na frente a gente vai estar mencionando. Aqui nós temos os cônicos, tá vendo? Como ele é, que são de erupções centrais, né? Aquele que o produto, né, vulcânico, ou seja, a lava vulcânica, os bolsões de magma, eles saem da crosta, tá? Em forma aí desses cones. Aqui nós vamos ter o fissural, tá? Como exemplo aí, tá? O Kilauea. Olha aqui uma imagem da fissura do vulcão Kilauea, que simplesmente abriu o chão e a lava sai, é expelida. Além disso, nós vamos ter um outro conteúdo que é os abalos sísmicos. Também alguns vão estar chamando de terremotos ou tremores de terra. Mas no nosso, vou dizer assim, meio, né, de livros, ele traz com esse nome, abalos sísmicos, né? Que são tremores de terra que ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas, tá? Esses abalos, eles conseguiram ser medidos, né, por meio aí de uma escala de magnitude. Essa escala, ela está baseada na intensidade do tremor, na intensidade do choque ou do afastamento das placas ou vice-versa. Então, ele acaba sendo provocado, né, por as escalas, por essa magnitude. Os terremotos, né, se desenvolvem no interior da Terra a partir desse movimento de placas. Vamos ressaltar isso, ela não ocorre por outra forma, tá? Ou atividade vulcânica, porque quando um vulcão está em erupção, o magma, ele tem uma força muito grande e ele faz a Terra tremer também, certo? E ambos, eles acostumam aí, né, liberar grande energia pelas fendas das rochas, tá? Vou lembrar a vocês que magma é rocha derretida, tá? É a rocha em meio derretido. Então,
Os terremotos, eles podem ser medidos, né, pela sua intensidade. E quem criou aí um aparelho chamado sismógrafo para medir essa magnitude, né, foi um cientista que era sismólogo e ele se chamava Charles Francis Richter. E até hoje nós vemos a classificação como escalas Richter, né? Richter. Ele elaborou uma escala que varia de 0 a 9. 0 é aquele tremor que ninguém nem sente. E olha que as placas tectônicas estão em constante movimento o tempo inteiro. 365 dias do ano que vocês pensarem, tem movimento de placas tectônicas. Mas, às vezes, é de muita baixa intensidade que não sentimos. Porém, em outros lugares do mundo, a intensidade chega próximo do 9, ou pode até ultrapassar o 9. E essas aí, não só sentidas, como provocam tragédias, né, bem grandes, como tsunamis, se forem no mar, tá? Terremoto na terra, terremoto. Terremoto no mar, maremoto. Um maremoto de magnitude 9, tsunami com imensas ondas, certo? Então, uma coisa vai gerando outra. E é por conta disso que a gente consegue medir. Aqui, vocês vão ter este mapa, tá? De zonas sísmicas. Presta bem atenção, tá, gente? Essa parte amarela, tá? São regiões que estão sujeitas a atividades, né, de placas tectônicas, a atividades de terremoto. Essas áreas amarelas, tá? Essas áreas vermelhas são as áreas onde há uma intensidade de terremotos ativo, constante ou de grande intensidade, né? Principalmente aqui, que é uma região que a gente vai chamar de Círculo de Fogo do Pacífico, onde a intensidade vulcânica é intensa, a intensidade das placas é intensa. Por que é intensa? Observe aqui os pontinhos pretos. Cada pontinho preto desse é um vulcão ativo. Imagine aqui quantos vulcões ativos nós temos, né? E temos esses pontinhos amarelos, que são pontos de terremotos, tá? Onde há uma intensidade acima mais ou menos de 3 graus na escala Richter de terremotos. Então, este mapa aqui mostra para vocês muito bem essa ideia, né, dos terremotos, do vulcanismo, tá? Que pode estar ocorrendo no interior da Terra e sendo transmitido para fora dela. Ao ser transmitido para fora dela, provoca toda a alteração do nosso relevo e, consequentemente, com o passar do tempo, né, pode até gerar aí outras transformações. Tá ok, gente? Bom, nosso conteúdo da semana foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá? Bom estudo para todos. Se precisar, me chama no privado para a gente conversar a respeito, esclarecer as dúvidas, fazer a atividade. Não se esqueça, não é porque vocês estão em casa que a gente não vai ter nosso encontro para que eu possa dar o visto no caderno de vocês, tá? Então, fazendo todas as atividades, todo mundo em dias, que esperamos tudo isso passar e a gente possa estar todos juntos lá na sala. Tchau, até a próxima.